Creio que já estamos entrando no Facebook. Agora, boa tarde a todos vocês que nos acompanham no estudo Diálogo com as Sombras, aqui na sala Unidos pela Doutrina Espírita, plataforma Pautalk. Aqueles que nos acompanham também pelo Facebook, fizemos testes e parece que entrou. E vamos também poder estar com vocês no YouTube. Espero que corra tudo bem, não é? Muito bem. Como a gente sempre fala, estamos aqui para estudar a doutrina espírita e dentro daquilo que nos é oferecido pelo nosso querido mestre Hermínio Correia Miranda, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Ok? Bom, vamos lá. Semana passada, nós finalizamos a sexta parte da introdução de Diálogo com as Sombras. Hermínio nos falando de que nesse exercício constante da atividade com a mediunidade, vemos cada vez melhor a solidez inabalável da boa doutrina espírita. Solidez essa que nos foram legadas, né? Legada pelos espíritos e através também da lúcida inteligência de Kardec. E ele já, naquela época, quando escreveu o livro, dentre os amigos que tinha, que frequentavam outras doutrinas religiosas, em contato com crentes e com descrentes também, com católicos e com os protestantes, todos confirmaram para ele as verdades mestras do Espiritismo, as de que o espírito sobrevive à morte física, que a reencarnação é sim uma lei da natureza, e aqui nós queremos fazer uma ressalva, mas antes quero lembrar os amigos da sala Unidos pela Doutrina que sempre estou aguardando considerações, perguntas, dúvidas, para que a gente possa trocar experiências. Temos aí pessoas que podem nos auxiliar muito nisso, a Rô, a Sil, a Rainha. E boa tarde a todos, né? Cris, Carlos, Eliana, Dulce, Hermes. O Hermes viu a notícia que hoje estamos no Facebook também? Oi, Andréia, boa tarde, que bom tê-la conosco. E a Lucimara. Olha, queremos fazer uma ressalva, e eu vou tentando fazer isso no decorrer dos nossos estudos, porque é necessário que nós venhamos a compreender de forma clara a doutrina espírita. Não é muito raro ouvirmos
de determinados companheiros expositores da doutrina, ou até mesmo comentado por pessoas no meio espírita, de que reencarnação é uma lei. E isto não é o correto. Conforme Kardec, reencarnação é lei da natureza. Porque reencarnação, quando falamos que ela é uma lei, nós acreditamos que ela esteja dentro do círculo de reencarnações daquele princípio inteligente que já atingiu a condição de estar se manifestando no reino, se é que poderíamos chamar de reino, mas no reino hominal. Mas os animais reencarnam. E compreendemos também que na construção do psiquismo, o princípio inteligente, que é exatamente o que Deus cria, porque senão nós ficamos naquela história da carochinha, da Bíblia, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí nós vamos acreditar que Deus, num passe de mágica, faz pum, e aparece um homem já vivenciando na sua condição de hominal, participando de uma humanidade, e sendo que, na verdade, Kardec nos fala, os espíritos nos legaram o ensinamento de que somos criados simples e ignorantes. Então Deus cria o princípio inteligente. O princípio inteligente vai trabalhando, criando o seu próprio psiquismo. Ok? Então, durante um longo período, esse princípio inteligente permanece no reino mineral. Como nos lembra Leon Denis, dorme no reino mineral. Mas ali ele tem que começar a adquirir conhecimento para que possa, em se remineralizando, já ir dando a sua própria contribuição na questão de intelectualizar a matéria. Após o período de dormência, entre aspas, por assim dizer, trabalhando e criando o atavismo do controle, do exercício, da atração e da repulsão, que são leis físicas, leis da ciência materialista, ele também vai construindo em si condições para que possa no futuro construir as células que farão parte do seu corpo, e essas células precisam saber trabalhar de forma correta macro e micronutrientes. Então temos cá conosco de que o princípio inteligente não fica por milênios só na condição de um determinado mineral que tem por macro e micronutrientes determinadas vitaminas, sais minerais. Ele tem que passar obrigatoriamente por diversas remineralizações para que possa, ao adquirir os minerais, fazendo parte já da matéria do qual ele se manifesta, poder alcançar nas gradações evolutivas a possibilidade de adentrar no reino vegetal, aonde ele desenvolve, em especial, a irritabilidade. E também vai trabalhando e retrabalhando a intelectualização da matéria, galgando novas possibilidades, novas condições, até lhe ser permitido adentrar ao reino animal,
aonde ele começa a trabalhar o instinto e vai ocorrendo na sua jornada evolucional a possibilidade de um dia começar a ter pensamentos ininterruptos, a desenvolver sentimentos, a desenvolver o seu intelecto propriamente dito, para que possa se lançar ao desenvolvimento da moral em eras posteriores. E aí torna-se espírito. Não é? É assim que as coisas acontecem. Então, reencarnar é lei da natureza. Aqueles espíritas que dizem que a doutrina espírita não tem dogma, também ainda não atentaram. Pessoal, um minutinho só, por favor. Desculpem, minha filha tocando a campainha esqueceu a chave. Isso é coisa de pai, né, Rô? Mas tá ótimo, vamos seguir aqui então o nosso raciocínio. Aqueles espíritas que dizem que doutrina espírita não tem dogma, também estão dizendo meia verdade. Não tem dogma religioso. Mas, conforme está no próprio livro dos Espíritos, o tema, em letras garrafais, o dogma da reencarnação. E, ao mesmo tempo, Kardec nos explica que reencarnação é uma doutrina porque tem os seus princípios. Vocês estão me ouvindo? Está tudo ok o som aí? Sil, me dá um retorno. Ok. É que vocês estão tão quietinhos, né? Aí a gente estranha um pouco. Então vamos lá, retomando. Reencarnação é lei da natureza. E não existe, nunca encontrei pelo menos, se alguém encontrou, por favor, me auxilie. Eu nunca encontrei nas obras doutrinárias a lei da reencarnação. Para fecharmos este comentário, reencarnação é lei da natureza. Repetindo, para melhor compreensão, e até entender o que nos foi deixado por André Luiz, já comentamos isso algumas vezes, mas é sempre bom repassar para que possamos fixar melhor. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nos fala que, desde a mônada celeste, ou seja, princípio inteligente, até alcançarmos os dias atuais, isso há quase 100 anos atrás, há quase um século, nós demandamos em torno de 14 bilhões de séculos. Não é? Diante disso, então, nós passamos pelo reino mineral e por lá remineralizamos. Passamos pelo reino vegetal e no reino vegetal nós revegetalizamos. Adentramos ao reino animal e no reino animal iniciam-se as nossas, temos a primeira encarnação e depois as reencarnações. E dando um up, atingindo o degrau humano, nós temos aí também a primeira encarnação como humanos, e aí reencarnamos, caminhando na jornada evolutiva. Diante disso, nós compreendemos que não é à toa que André Luiz
nos falou a respeito deste período até inimaginável de 14 milhões de séculos. Bom, nos fala Hermínio Miranda que tanto aqui no plano físico como no plano dos invisíveis, que para nós são planos espirituais, porque aonde estiver um espírito, ali torna-se um plano espiritual. E nós, almas, ou seja, espíritos encarnados, fazemos a composição do plano espiritual dos encarnados, enquanto aqueles que habitam o plano dos invisíveis, para os nossos órgãos sensoriais, fazem a humanidade do plano espiritual dos desencarnados. E ele nos alerta que as leis universais, ou seja, as leis concernentes a cada um dos mundos, das diversas moradas da casa do Pai, do próprio universo, são iniludíveis, ou seja, não são ilusórias. Não há ilusão diante dessas leis. Mas elas também são flexíveis. E aí nós compreendemos a mensagem de Pedro, que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu não estou entendendo. É para mim desligar o meu modem? Que modem? Ah, tá, você está conversando... Ah, tá conversando com o Hermes. Aí eu fico confuso, né? Vocês estão sem som? Não entendi. Ah, ok. Rô, deixa eu te pedir um favor. Conversa com o Hermes em PVT, então. Porque senão eu não sigo o que vocês estão escrevendo, porque eu estou dissertando. E também acompanhando a leitura do livro, tá bom? Obrigadão. Bom, essas leis são flexíveis, e aí nós lembramos a mensagem de Pedro, ou São Pedro, se preferirem, até mesmo porque Kardec prefere citar assim os apóstolos, não é? De que o amor cobre uma multidão de pecados, mas essas leis iniludíveis e inflexíveis exigem de todos nós a reparação em tudo aquilo que erramos. E para que possamos entender um pouco mais a seriedade do trabalho do médium, vamos lembrar que um pensamento que seja, por mínimo que ele seja, fica gravado no nosso HD, o HD do espírito. E quando nós assim analisamos, nos recordamos da mensagem de Jesus, quando ele fala a respeito do adultério, que para que nos tornemos adúlteros, não é necessário o contato físico de corpos, porque anterior a este contato físico de corpos, e em se falando no adultério dentro do âmbito do sexo, esse adultério já ocorreu no pensamento e na mente. E aí nós pensamos, será que adultério é somente relacionado a contato físico, a contato de corpos? E quando nós adulteramos a mensagem de Kardec,
E quando nós adulteramos a mensagem de Jesus, não estamos sendo adúlteros, porque algo de errado está acontecendo. Nós nunca devemos fechar questão utilizando o tapa-burro, que é muito usado nos animais, né? Mesmo nas grandes cidades, a gente vê cavalos, burros, puxando carrinho com aquelas pessoas que recolhem papelão, garrafa plástica e tal, não sei o que. E nós observamos que no animal tem um tapa-olho, para que ele possa enxergar só para frente. Ele não consegue ter visão dos lados. Quando nós nos apegamos a alguma palavra, nós não devemos nos apegar ao texto, como nos fala Paulo. A palavra mata, o espírito, a essência da palavra, vivifica. Ser adúltero não está restrito somente a toque de corpos. Ser adúltero é adulterar até mesmo uma mensagem que alguém nos passa. Isto ocorre muito, prestem atenção, se eu tiver errado me corrigem. O Hermes diz que é antólios. Para mim é tapa-olhos, viu, Hermes? Aqui no sul de Minas é tapa-olhos para nós. Dentro de um contexto, vamos trazer então para o nosso meio na casa espírita. Sabemos que o melindre e a inveja campeiam no nosso meio espírita, no nosso movimento doutrinário. Quando ficamos sabendo de algo e passamos para frente, mudando a comunicação que chegou até nós, sem querer, querendo apagar a estrela do outro, estamos adulterando. Somos adúlteros. E isto ficará gravado no nosso HD, na chamada caixa preta desta nave que é o eu espírito, que navega por este universo afora, traçando o seu próprio destino, o local dos próximos ambientes em que estacionará, para depois da reparação devida, alçar novos voos. E este mesmo universo, com as suas leis, com a lei divina, que para nós é única, é a lei do amor, ou de amor, se preferirem, nos é fornecido os necessários recursos para que possamos ir de encontro ou de reencontro conosco mesmos, com o nosso próprio destino. Me recordei agora, certa feita conversando com o companheiro Adão Nonato, eu disse a ele assim: Adão, certa vez eu assisti uma palestra sua e você me disse que para evoluir é necessário voltar ao passado. Como é que a gente vai para frente caminhando para trás? Aí ele disse assim: Arnaldo, para frente a gente caminha. Para trás, o retorno se dá através da memória mnemônica, ou seja, de tudo aquilo que está arquivado no nosso HD. E somente através do retorno, pelo mecanismo que a memória mnemônica nos oferece, é que podemos replanejar, retrabalhar e reparar. Ou seja, é um monte de
para que a gente possa tocar para frente. Seguindo com Hermínio, nos dramas a que assistimos nas sessões mediúnicas, aprendemos a contemplar a transitoriedade do mal, a amarga decepção do suicida, a crueza do arrependimento daquele que desperdiçou o seu tempo na busca ansiosa das ilusões humanas. Aprendemos a contemplar a inutilidade das posições humanas, o ônus terrível da vaidade, a tensa expectativa de um novo mergulho na carne redentora, na qual o espírito fica, pelo menos anestesiado nas suas angústias. A água fluidificada, né, Rô? Eu não peguei. Vamos tocar assim mesmo. Convido vocês a analisar esse parágrafo com o maior cuidado possível. E quem participa já de reuniões medianímicas sabe muito bem do que Hermínio falou aqui. Nos dramas a que assistimos nas sessões mediúnicas, aprendemos. Olha que interessante. Quando nos dirigimos à casa espírita, em especial para a sessão mediúnica, que é o do que estamos falando agora, muitos de nós pensam que vai lá para ajudar, para auxiliar, para amparar, para colaborar. Alguns até mesmo vão para obter bônus hora. Mas o retorno do nosso humilde trabalho nesse sentido de auxílio a entidades desencarnadas, e por que não dizer, muitas vezes, auxiliamos também entidades que ali se manifestam, mas que ainda estão encarnados, e para quem não tem notícia de que encarnado também se manifesta em reunião mediúnica, é só ler Leon Denis e o próprio Kardec na Revista Espírita. Existem evocações de pessoas encarnadas que o espírito se manifesta na reunião mediúnica. Está lá para quem quiser pesquisar. Mas o que interessa é que nessas reuniões fica claro a transitoriedade do mal. Gente, isso só acontece nesse estudo. Eu vou pegar água, tá? 1 minuto.
Muito bem, voltei, me desculpem. Mas é incrível, toda sexta-feira no horário do estudo começa a vir essa tosse. Mas vamos seguir adiante, não é? Bom, nas reuniões mediúnicas, Hermínio nos fala que aprende-se a contemplar a transitoriedade do mal. Isso já foi explicado, e muito, pelos Espíritos, em O Livro dos Espíritos, no Evangelho, Céu e Inferno, não é mesmo? O mal é transitório. O que é perene é o bem, é o amor. Me recordo da minha avó, quando ela dizia que todos os males concorrem para o bem. Mas Hermínio nos fala aqui da amarga decepção do suicida. Interessante, eu vou fazer um comentário com vocês, que disso também eu não tinha notícia. Apegado àquilo que nós tínhamos de notícias a respeito de suicidas, em especial aquilo tudo que lemos no livro, estudamos no livro Memórias de um Suicida, e que em geral nós acabamos generalizando, né? Porque o livro para nós deixa de ser Memórias de um Suicida e passa a ser Memórias dos Suicidas, não é? Mas o Fernando Ben, que é um médium, se eu não me engano, que mora no Rio de Janeiro, ele fez um comentário uma vez que eu achei estranho. Que ele teve contato com um espírito que desencarnou através da porta do suicídio. E que ele estava bem, né? Dentro de todas as possibilidades, por ele ser suicida. O Fernando achou que ele teria, assim, pelo menos dificuldades emocionais. Não, ele estava bem. Ele não estava carregado ou sobrecarregado de culpa e nem de remorso. E aí o Fernando conversou com ele, para entender aquilo também, né? Porque é difícil a gente compreender um suicida que esteja bem, né? Aí ele falou, não, eu cometi o suicídio porque eu fui obrigado. Uma das minhas noras queria que eu deixasse toda a herança para os filhos dela. E ela me chamou para conversar em reservado. Quando eu disse que não, ela disse que se eu não concordasse, ela ia contar para todo mundo que eu tentei abusar dela. E por aquilo que eu aprendi da minha educação com os meus pais e tudo, eu tinha horror a qualquer tipo de situação nesse sentido. E para não ter que vivenciar aquela vergonha de uma mentira, eu me suicidei. E eu não carrego culpa. Tenho certeza que eu agi dentro da minha consciência e agi corretamente. Aí eu fiquei pensando naquilo que o Fernando disse. E como sempre, né, quem me conhece, né, Rô? Não é mesmo, Sil? Eu, quando tenho uma dúvida, eu fico, como diz o outro, que nem tatu, rapando com a unha, né? É estranho mesmo, não é, Márcio? Sim, Hermes, ele fugiu de um problema. Rô, se eu ficasse só matutando, né? Até que seria melhor, mas eu não consigo, eu vou cutucando, né? Eu quero saber o porquê. Como isso, né? O que você está me dizendo é uma loucura. E eu tentei entrar em contato com o Fernando. Tempos depois, sabe o que ele me mandou de resposta? E aí vocês também vão poder analisar comigo. Qual é o personagem mais famoso do mundo que nós tivemos notícia de que ele cometeu o suicídio?
Sócrates, ele foi obrigado a tomar cicuta. Será que Sócrates, após ter ingerido a cicuta, não ter aceitado a fuga proposta pelos seus discípulos, porta aberta, vamos embora, mestre, a gente vai para outro lugar? Márcio, sim, Sócrates foi condenado. E será que esse espírito não foi condenado naquele momento pela maneira com que a nora estava agindo com ele? Não foi uma condenação que ela fez com ele, Márcio? Olha só, volto a dizer para vocês. Nós temos que abrir os horizontes. Não, garotos, são situações diferentes. Mas se nós analisarmos, não foi uma condenação também? Hermes, é aquilo que eu disse para você, né? Você está certo, mas vai preso assim mesmo? Eu só estou abrindo, gente, é exatamente essa proposta que eu tenho de doutrina espírita. É não fecharmos questão em nada. É abrirmos possibilidade. E também, acho que fica como essência de aprendizado é o seguinte. Se você não se sente culpado, se você não carrega remorso, você não vai sofrer por aquilo. A partir do instante. Não, Eliana. Exatamente, a culpa é algo muito perigoso, o remorso maior ainda. Agora veja bem, como é que nós podemos refletir aquilo que nós somos? Através daquilo que pensamos. Não é? Tem um ditado, Eliana, que diz assim que o inferno está cheio de boas intenções, não é? Quantas vezes nós erramos querendo acertar, mas mesmo observando o estrago feito depois do erro, e mesmo querendo acertar, nós compreendemos o erro, mas nós não nos sentimos culpados. Em não sentindo-se culpado, não há remorso, não há sofrimento. Compreendemos, sim, que é necessário reparar. E é lógico que esse espírito, por ter cometido o suicídio, vai chegar um momento que ele vai ter a consciência da necessidade da reparação. Mas não é algo a mais que temos que pensar? Não seria algo a mais que temos que aprender, até mesmo para a nossa própria renovação mental? Porque muitas das vezes nós carregamos culpas imensas, remorsos que nos corroem. E às vezes as pessoas a quem nós chegamos à conclusão de que as prejudicamos, nem tiveram percepção. É a nossa consciência, é o perfeccionismo, não é? É a exigência. Eu acredito isso ao perfeccionismo. Quando nós exigimos perfeccionismo dos outros, reflete exatamente que nós somos perfeccionistas. O cuidado que temos que ter é não entrarmos na possibilidade de deixar o perfeccionismo nos levar a sermos inflexíveis, a estarmos dentro de uma religiosidade daqueles que se tornam fanáticos. É isso, Márcio, você citou os kamikazes, não é? Hoje nós temos aí os homens bombas. Olha só, aqueles que conduzem uma pessoa a ser um homem ou uma mulher bomba,
Quase que eu falo uma bomba, né? Ainda bem que foi quase. As pessoas que conduzem os falsos profetas carregam a culpa para mim num percentual altíssimo. Aqueles que são envolvidos nisso de uma forma simplória e que realmente acreditam que o que estão fazendo é para alcançar uma condição melhor no céu, estar ao lado de Maomé, poder conviver com o marido ou com a esposa amada que teve, não é? Exatamente. Então, essas pessoas que agem dessa forma, elas não vão carregar culpa, gente. Elas não vão ser corroídas por remorsos. Márcio, como eu vi, são tantas coisas que são colocadas para essas pessoas simplórias, né? Eles vão evoluir também, eles vão compreender o erro cometido, vão buscar a reparação, com certeza. Mas naquele momento em que cometeu aquele desatino, para ela era o que ela poderia oferecer, era o que tinha para ofertar. E com certeza, tenho cá comigo, que fez o melhor que pôde. E o dia que nós compreendermos que nós estamos dentro das nossas condições, fazendo o melhor que nós podemos, nós vamos sofrer menos. Só que quando a nossa consciência mais evoluída, ou quando nós, consciência, ser imortal, melhor evoluído intelectual e moralmente, podemos fazer desse arrependimento algo cruel, que nos corrói, ou podemos fazer desse arrependimento algo ativo, que nos direcione para a reparação. E aí nós vamos compreender que enquanto nós nos analisarmos, nos refletirmos dentro da crueldade do arrependimento que nos traz sofrimento, a grande verdade que nós podemos chegar, pelo menos momentaneamente, é que dentro deste ciclo de arrependimento passivo, cruel, nós estamos desperdiçando tempo. Tempo preciosíssimo, porque estamos ficando para trás, carregando culpas e remorsos, sobrecarregando o trabalho do nosso protetor, dos nossos amigos espirituais. E até mesmo em função dessa perda de tempo, mais ligados nas ilusões mundanas, mais inúteis diante da sociedade, que também um dia nós vamos descobrir que essa posição humana que carregamos em nós, humana enquanto encarnados, não estamos falando da humanidade do espírito, mas da humanidade que ocupa o espaço aqui no plano físico, quão é inútil as nossas posições que nos levam à intolerância, seja religiosa, pessoal, profissional, qualquer tipo. Compreendemos o ônus terrível da vaidade. Essa questão da vaidade, como eu já vos disse, eu sou muito tranquilo com relação a isso, né? Sabe por quê, Hermes? Eu acho que você não sabe disso ainda. Quando me foi falado que eu ia me ocupar da divulgação doutrinária, eu fiquei preocupado, né? Eu falei assim, me tira dessa roubada. O que eu faço com a vaidade? Aí, Hermes, me disseram assim, fica tranquilo, a sua vaidade não vai passar de 1,60 m.
E realmente não passa, porque é a altura do meu corpo físico. Olha só, gente. Cada vez que carregamos conosco essa questão da culpa, do remorso, a cada oportunidade que nos é dada ao mergulho na carne redentora, chegamos aqui numa expectativa tensa. Assumimos 1000 compromissos, aliás, que 1000? 2, 3 é o que nós temos condições de trabalhar. Assumimos lá 2, 3 compromissos de reparação, esquecemos, né? E aí colocamos a culpa no esquecimento que a misericórdia divina nos oferece. E além de não repararmos aquilo que viemos aqui para reparar, arrumamos mais débitos. Porque retornamos a essa busca ansiosa das ilusões humanas, ainda nos posicionamos dentro da inutilidade das posições humanas, da vaidade e tantas outras coisas, né? E continuamos cometendo os mesmos erros e anestesiados pelas mesmas angústias. Ora, e ainda nos tornamos campeões de reclamação, não é, Rô? Porque se reunirmos 5 de nós e um começar a falar das doenças que somatizou, ou que está somatizando, se fizer isso perto de mim, se prepara, vai ter que me emprestar o ouvido na hora, né? Olha, com essas lições terríveis, que são ministradas com lágrimas e gritos de desespero por aqueles que assumiram débitos enormes diante da lei, e aí, né, pela reclamação, o nosso sofrer é o maior e parece que o nosso débito é muito maior ainda, né? Mas recebemos nessas reuniões o consolo trazido pelos sofredores e por nós sofredores que levamos também o consolo, doces lições da tranquilidade e da necessidade de trabalharmos em nós uma serena humildade. E isso vamos aprender a termos tranquilidade e humildade serena com aqueles que já superaram as suas fraquezas e que vêm sem ostentação nenhuma apenas nos mostrar como é o espírito daquele que já venceu a si mesmo na milenar batalha contra as suas próprias deficiências. Muitas e variadas lições, aprendizado extenso e profundo para todos os que desejarem realmente apressar os passos e encurtar a caminhada que leva a Deus. Por que então desprezar esse trabalho magnífico que tanta recompensa nos traz e também aos nossos irmãos do outro lado da vida? Fica aqui então esta mensagem final com esta pergunta de Hermínio, e nós já nos preparando para finalizar o estudo de hoje, vamos repetir a pergunta. Podemos ter 1000 dificuldades, motivos para não adentrarmos ao estudo da mediunidade e ao trabalho das reuniões mediúnicas. Mas aqui vemos o tanto que nos favorece aqueles que estão em desespero, porque nos aponta aquilo que poderemos vivenciar no futuro,
mas também tudo que podemos aprender com aqueles que já venceram a si mesmos, que já superaram suas dificuldades, suas limitações, que trazem estampado na sua face espiritual a serena humildade, a tranquilidade, a paz de consciência. E esta recompensa é impagável. Não dá para atribuir um valor, porque é uma recompensa legada no amor ao trabalho, no amor ao próximo e principalmente porque nos permite nos sentirmos verdadeiramente amados. Amados por aqueles que nos amparam, nosso protetor, aqueles que se tornam, por nos querer muito, anjo guardião de nós, da nossa família, do nosso grupo de reunião mediúnica, do nosso grupo no trabalho profissional. Amados, pelo amor não amado, que é o nosso Mestre Maior e nosso Senhor Jesus Cristo, e amado incondicionalmente pelo Pai Supremo, infinito na sua bondade, misericórdia e amor. Companheiros queridos, fica aqui o nosso abraço, o nosso simples ato de despedida, abreijos em seus corações, que tenhamos todos um bom final de semana e uma semana carregada de paz, equilíbrio, luz e tranquilidade, para que possamos seguir adiante, amparados por essa doutrina consoladora, mas acima de tudo, que nos oportuniza a condição única de sermos esperançosos, nos tornando conscientes de que sempre estaremos caminhando para o melhor. Fiquem com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau.